Que a ufologia vem cada vez mais se tornando um assunto polêmico na internet, isso não é novidade pra ninguém. Mas recentemente algo interessante aconteceu. Não sei se você conhece, Sérgio Sacani, ele tem um canal, ele é um cientista muito famoso do mundo da astronomia, promoveu um debate entre ele, um outro colega cientista, versus 2 ufólogos. E é isso que a gente vai ver agora, este debate. Por favor, presta atenção. Mas por que acontece lá e não Não acontece acontece em aqui em outros São lugares. Paulo, por exemplo? Sei lá, se coloca como um cara que tem que fazer um experimento. Você tem que pegar sei lá. Vamos lá. CGT, seja lá quem for que esteja fazendo isso, ok? Não vamos dar rótulo. Uhum. Você tem que fazer uma pesquisa com aqueles seres que estão ali. Você vai num lugar super populoso ou você vai num lugar no meio do nada onde você pode pegar um peão que tá no meio do mato andando sozinho pra catar planta? Sim, questão Mas de aí, lógica. cara, ó, várias vezes aqui, ó. Entendeu? Só pra avisar o pessoal, eu vou fazer o papel do advogado do diabo Ah, aqui eu não pra sei. galera, tá? Você não acha que é muita pretensão do ser humano pensar que uma raça que supostamente é mais evoluída, porque se ela viajou até aqui, ela vai agir da mesma forma que o ser humano? É um questionamento interessante. E eu também sempre pensei que isso nunca fez muito sentido, porque se você tá avaliando um ser de outro planeta, você já tá dizendo. Você não pode comprovar que a forma como ele pensa, age, vá ser parecida ou ao menos semelhante ao que a nossa humanidade coloca como sendo lógica, entende? E eu também concordo um pouco com essas dúvidas que ele fala. Eu acho que o princípio Por que básico... que a gente usa a nossa Então, mas- régua pra medir? Não, então, mas acho que o princípio básico assim, acho que acho que a lógica acaba sendo lógica em qualquer lugar. Você vai se expor ou você vai num lugar onde tem menos gente pra te... Então, é isso que eu acabei de falar. Tipo, a lógica ela não é lógica em qualquer lugar. Nós temos grupos sociais dentro da humanidade como um todo que eles não seguem o que nós, a cultura do Ocidente, a organização da humanidade como é feita no Ocidente, como nós conhecemos como algo lógico. Até mesmo no Ocidente existem culturas. Eu vou colocar como exemplo os povos indígenas. Eles têm e nutrem culturas que, ao ver da humanidade em si, das pessoas urbanas e tudo mais, não é algo lógico. Então, como que você pode dizer que lógica é lógica em qualquer lugar? contra-atacar. Depende, cara. Se você viajou Ó, eu não preciso. e eu sou um cara... eu sou um ser humano. Não, eu sou, por exemplo, eu quer sou um ver- ser humano. Quer ver, Mas vamos pegar o próprio ser humano? os Quando- animais, pega os animais. Não, Eles, mas pega eles o ser vão onde tá humano, um ó. monte de animal ou eles vão isolar? Não, mas olha o ser humano. Quando ele saiu lá os portugueses, eles não tiveram, cara, pudor nenhum não, cara. Desceram a lenha, cara. Tinha poder de arma. Eles tinham poder de fogo, de cara, números que o índio e- não tinha. Desceram a lenha, cara. Então, Eles mas, não- eles mas não- aí você eles não chegou chegaram. armado. Você chegou. Mas aí esses caras aí não mas- vêm? não- Esses caras aí, ó. Não sei, a gente foi armado pra lua? Não sei, ué. Não, primeiro de tudo que eu já preciso pontuar, me incomoda essa afobação pra falar, sabe? Tipo, é 1 minuto e 40 de vídeo e eu já tô meio incomodado com esse negócio de atropelar o outro pra falar. Eu odeio, uma coisa que eu detesto, por isso que eu não gosto de discutir com ninguém. Mas essa indagação que ele fez sobre, nós fomos armados pra lua, por que nós iríamos armados pra lua? Ó, uma coisa é você levar uma equipe de Né, é colonizador. cientista. Ó, eu acho que são momentos diferentes. Portugal vindo pro Brasil, a gente tava levando um bando de colonizador, trazendo um monte de bandido. A gente veio aqui pra sugar o país, a gente não veio nem colonizar. A gente veio sugar o que tinha aqui, o que o Mas português e vai se eles vierem fazer. aqui sugar também? Não sei, então, esse é o IC. O IC é complicado. Não, mas aí o IC Mas, cabe assim, em todo lugar, Não, né? mas tudo que a gente... Por que eles vão vir aqui fazer pesquisa? Ué, porque o que a gente faz nos outros países? A gente vai colonizar a Lua, pesquisar. A gente vai aí- pra Marte, o a gente primeiro manda a passo- sonda Mas pra quê? aí- Pra o O pesquisar. primeiro passo Usa é ser... da régua. Não, mas É. então... Mas, Eu vou explicar qual que é o meu ceticismo em cima de tudo isso. mas eu acho que cara. assim, ó, É a isso é o gente básico. usar a gente não pode usar a gente. Mas a gente só tem a gente como referência, esse é o Mas aí ponto. Mas não pode. Mas, então a gente não pode nem conversar sobre o assunto. Vamos encerrar o podcast. Não, a gente pode Entendeu? conversar. Mas é que, Porque a gente Ele pode usar, na opinião dele, pra basear certas coisas, a humanidade e aquilo que ele conhece como uma régua, mas ele não pode ditar que essa é a régua, ou é a única régua, ou que alguém defenda que não deva ser utilizada uma régua. Eu concordo em pontos o que ele falou sobre a régua da humanidade, porque você precisa partir de um ponto pra você entender, né, aquilo que não é entendido por enquanto. a gente só assim, pode, a cara, gente só pode fazer a nossa o régua. universo tem, vamos supor, milhares de civilizações. Ok, bilhões. que seja. E todas elas vão agir igual o ser humano, cara. Não sei. A gente só tem uma régua pra gente usar como medida. Nesse ponto, É. a gente só tem uma régua. Que é a nossa. Pra fazer qualquer coisa. É isso que eu queria falar, tipo, é aquilo que eu falei, eu concordo que nós temos que usar uma régua ou pra sair de algum ponto, chegar a alguma conclusão.
mas ele dita como se fosse algo comum a todos os seres humanos. E é aquilo que eu falei, nós temos... O ser humano é multicultural, ele tem várias culturas, vários povos que não seguiam o que nós agora acreditamos como lógica. Então ele não pode querer colocar e apoiar isso que a lógica... por que você acha o quê? O ET vai escolher capturar um ser humano no meio do mato ou no meio da cidade? Tudo, tipo... Porque nós não temos tecnologia, sei lá, pra raptar uma pessoa no meio da cidade simplesmente sem ninguém perceber. Eles podem ter isso, e aí? Eles podem. Eles não são ETs? Eles não têm tecnologia pra chegarem aqui e simplesmente pilotarem objetos que voam a velocidades absurdas? Então... Qualquer coisa no A gente universo. procura a vida, assim. A gente Sim, usa os parâmetros que a gente conhece. A exobiologia, né? Exatamente, Mas mas a gente só pode procurar os parâmetros com base no nosso. A gente procura vida baseada em carbono, a gente não procura vida baseada em outras coisas, porque a gente só conhece vida baseada em carbono. Pode ser que exista vida baseada em um monte de coisa, a gente procura de outras formas. Mas aí pra vida tem uma explicação de porquê do carbono. Não, ok, mas a gente procura... Porque mas o carbono é um conecta elemento que ele faz cadeias Sim. muito fortes. Aí só existe um outro elemento agora- na tabela periódica, é o silício. Agora, vamos, que ele é semelhante. agora vamos pensar um pouquinho. É uma lógica. Existe uma lógica para se escolher o carbono. Agora vamos pensar logicamente. É só pensar um pouquinho assim, o básico. Quando você vai para um lugar que você não conhece, ou você vai investigar, você está mandando. Deve ser custoso para qualquer civilização, seja lá que for, sair de um lugar e para outro. Sim. Mas aí, então- Deve haver um custo. nessa não sua digo visão- Não estou nem falando de finanças. É um custo energético, um custo de recursos, um custo Da própria vida desses da seres, própria porque vida, é um risco. imagina o tanto de tempo que eles viajaram pra cá. Exatamente. E de conhecimento deles. Aham. Então, assim, há de se pensar que o cara, sei lá, vamos imaginar que eles querem um. Eu vou ficar um pouco quieto nesse ponto porque eu tô tentando dar oportunidade para esses caras conseguirem concluir um raciocínio, né? Porque é um atropelando o outro. Ia invadir a gente. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir o que tem lá. Então eu mando uma equipe pequena de 2, 3, meia dúzia de carinha meu e vamos ver o que tem ali. Então, eu já tive essa conversa com o Edson. Entendeu? aliás, Assim, eu né, acho que mas é a nossa régua. Mas não tem outra régua. Não, mas tem outro então, ponto. mas nessa sua visão, então você acha que eles não seriam seres opressores? Talvez sejam, mas talvez a primeira leva não. tudo isso são E hipóteses. tem- Tudo ó, isso cê são quer ver- conjecturas. Você quer ver um Ele não deixa o cara, nem o parceiro dele de ufologia falar. Tem uma coisa que me tira do sério, é aquele filme Sinais. Vai falar mal de Sinais, eu já vou pegar raiva dele. Sim. A desgraça do alienígena sai do fim do mundo pra chegar num planeta cuja a superfície é 70% de água e o maldito é alérgico à água. Ué, ele não acabou de falar, de perguntar por que o ser humano não levou canhão pra Lua? Ué, na lógica dele, então, tipo, o alienígena vai vir pra Terra, então ele tem a obrigação de saber o que tem na Terra. Ué, ele tava questionando por que o ser humano não levou canhão pra Lua? Não entendi agora. É, muito burro. Entendeu? Então, assim, faltou a equipe de investigação vir primeiro. Uma vez eu estava conversando com o Edson exatamente sobre essa coisa dos experimentos. Por isso até que eu perguntei o tanto de tempo que eles estão fazendo. São 46 anos. né? No caso da Operação Prato, sim, naquela região, né? E assim, tudo indica que ali é um viés bem agressivo. Sim. Né? É diferente, por exemplo, de outras partes do Brasil ou do mundo também, que às vezes eles não têm um viés tão agressivo, né? Eu lembro desse caso, eu era pequeno ainda. Isso passou no Linha Direta. Cara, pensando um cagaço pra dormir. Nossa senhora. Então, eu só terminar meu ponto aqui. Sim. É que esse tempo todo, por exemplo, vamos pegar um pesquisador de informática. Só quero que vocês prestem atenção numa coisa. Quando os cientistas começam a falar, prestem atenção. Se o Sacani atropela o colega dele ou se o colega dele atropela o Sacani. Que veio lá da década de 70 e está pesquisando até hoje. E olha o tanto que mudou a pesquisa e o modus operandi do pesquisador de informática. E olha só, inteligência artificial e deepfake, tanta coisa que evoluiu. A impressão que eu tenho sempre, quando a gente fala de pesquisas de alienígenas vindo para a cadeia de tempos memoriais, como diriam os Cavaleiros do Zodíaco, é que tipo, caramba, eles estão há décadas fazendo a mesma coisa. Parece que não tem uma evolução de pesquisa. E se a pesquisa for genética? E se Um o acompanhamento tempo genético? e o espaço... Mas mesmo o E- modus operandi A acho que mudaria. gente não faz isso há quantos Viu? anos E- com as tartarugas? Mas, por exemplo, a Há meta de... 20, 30 anos que a gente tá lá colocando argolinha na tartaruga, vendo a tartaruga ir, vendo a tartaruga vir. Mas você concorda comigo que... eu O cara tá comparando...
A gente não tá querendo fazer mudança genética numa tartaruga. A gente não tá estudando como se ela fosse um ser de outro planeta. Simplesmente, nós estamos querendo entender, tipo, ver os ciclos migratórios, como funcionam, aonde elas estão, a corrente que elas pegam, até mesmo para ver um número de exemplares que ainda estão por aí. Até mesmo para rastrear, porque uma hora que você coloca o chip numa tartaruga, sei lá, simplesmente ela aparece dentro de um tubarão, significa que a tartaruga morreu. Então, assim, tudo isso é um estudo, entende? Só que é um estudo não para você entender um ser de outro planeta. É um ser que está dentro do seu planeta. É uma tartaruga. O ser humano é uma tartaruga, o ser humano tem muitas possibilidades de pesquisa, né? Não precisa ficar no básico durante 40 anos. Mas aí você tá se colocando no topo da cadeia alimentar. Você pode ser a tartaruga pra ele. Ah, não sei, cara. Não sei. Se nós somos a tartaruga, qual seria o porquê ele utilizaria a lógica para capturar um ser humano? Entende como ele tá o tempo inteiro, ele dá uns exemplos, ele tá tipo, ele não percebe que ele tá querendo rebater os argumentos que são jogados na mesa, só que ele não se atenta aos argumentos que ele já utilizou anteriormente. Então, assim, se ele tá dizendo que há uma possibilidade dos extraterrestres nos verem como tartarugas, o porquê que desde o começo ele diz sobre a lógica, a régua, sobre como não seria mais lógico eles capturarem o ser humano no mato do que no meio de uma cidade? Então não seria lógico, porque ele acabou de levantar a hipótese de que eles podem nos ver como tartarugas. Se você tem um monte de tartaruga, você tá vendo essas tartarugas ali, elas estão ali para você. Você tem tecnologia tranquilamente para capturar essas tartarugas. Por que você vai fazer um esforço para pegar uma que tá sozinha longe das outras? Você tá se superestimando. Você pode ser só mais uma tartaruga. Então, mas aí eu acho que o ser humano superestima na hora que ele fala o seguinte: não, cara, porque se a gente fosse lá, a gente ia fazer desse jeito. Não, é que eu falei, a gente só Então tem uma régua. não dá pra gente saber não dá e ter pra eu um... pensar com a cabeça do outro. Por que esse cara não deixa o coitado do Jalequim falar, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, velho. Ô, meu amigo, deixa seu parceiro falar aí, Jesus. Porque assim, a questão de tempo e espaço é diferente pros caras. Você Pode acha que ia ser né? melhor? Você acha que ia Diferente. ser melhor pra ufologia? Se esses caras já chegassem rasgando aqui, cara. Não, a ufologia ia acabar, né? A ufologia ia acabar, velho. Você morreu, né? Por isso que ia acabar. Não, pra acabou, ufologia, né? Pra ufologia, Não, pra o que eu- ufologia Aí ia ser ter ruim, uma né? ufologia bélica pra vamos se lá, defender, não, né? eu tô falando, Com certeza. Porque é sempre assim. Lembrando, hein, pessoal, tô fazendo o papel do advogado do diabo. Mas é aqui. legal isso. É sempre Acontece. lá no meio da Amazônia. É sempre longe pra caramba. Mas é justamente Não, mas que eu tô tem falando. casos em cidade Cara, também. Não, tudo bem, né? mas eu Tem. falo assim. Você teve um avistamento Tem. absurdo. Não, Tem, mas- em você São for- Bernardo aqui. então, mas por que eles não entram em pleno rasgando dia? em cima da Avenida Paulista, cara? Tipo assim, cara, vamos pegar. Vamos nos O que eu falei. apresentar de uma vez por Vamos- todas. ó, nós vamos apresentar, nós vamos mostrar o nosso. Porque, por exemplo, pode ser nessa história aí, né, e tal. Cara, vamos chegar lá mostrando que nós somos poderosos. Então, olha assim, passa pela terra à noite, vai ver aquelas manchas ali e fala: ali deve ter muita gente. Então, vamos fazer o seguinte, cara. A gente entra rasgando ali e dá uma detonada num pedaço daquele. Eu tô querendo saber o seguinte: não ia ser melhor para a ufologia, não tô falando pro ser humano, não. Sim, Ser humano sim. ia ser terrível. Mas pra ufologia, se uma nave dessa, cara, entra ali pela Avenida Paulista, entendeu? Bombardeando, sem dó, a Avenida Paulista inteira, de fora a fora. Assim, você quer ser pra ufologia ou... Mano, é lógico, a resposta é óbvia. Seria bom pra ufologia porque algo que a ufologia defende seria confirmado. Um ET atacou uma cidade. Isso não é bom? Ah, não é bom. Pro cientista que tava atrás procurando o que era, sei lá, uma doença estranha antes de saber o que era câncer. Aí ele descobre que o câncer existe. Isso não é bom? É bom pro cientista. Ele descobriu que o câncer existe. Não é bom pra humanidade. Porque o câncer existe. Mas ele descobriu que o câncer existe. É bom. Eu fico indignado. Porque que esse cara ainda não entendeu o que o Sacani tá tentando falar. Até babei aqui.
Não, pra ufologia. Ah, Eu tô falando pra ufologia. A ufologia ia ser ótimo. Fala, tá aí, ó, tudo que a gente falou tá aí. Tá aí, ó. Tá, os Entendeu? caras agressivos e Fica tal. lá. Porque o foda é o seguinte, é sempre lá no meio do mato, é sempre não sei aonde, é sempre lá Sacane, Porque eu o que a gente percebe, né? Que Em São Bernardo, uma avistamento em São Meu Deus, ele não deixa o cara falar. Bernardo, quando eu tava na Mercedes, eu tive um avistamento que foi parecido com... que a situação foi quase igual a essa. Eu tinha meus 18 anos, eu trabalhava na Mercedes-Benz ali na saída da Anchieta ali, em São Bernardo. E eu era estagiário, então sabadão, né? Quem vai trabalhar sábado no data center? O estagiário. Era eu e mais uma meia dúzia de pessoas que trabalhavam lá. Estacionei o carro, era quase 8 horas da manhã. Eu estacionei o carro e indo pra entrada do CPD, eu olhei pro céu, sem brincadeira, cara, tinha um objeto, ele era cilíndrico, não é cilíndrico, bem oval achatado. Era cinza, mais ou menos da cor do seu iPad, e ele claramente girava no próprio eixo. Era possível, assim, tava, sei lá, uns 50 metros de altura, não mais do que isso, tava muito próximo. E ele claramente girava no próprio eixo. Eu olhei aquilo e falei, não é possível. Entrei correndo pro CPD, falei, pessoal, vocês sempre me zoaram, vocês sempre falaram que eu sou maluco, vamos ali fora que hoje vocês vão ver. Veio todo mundo comigo, a meia dúzia que trabalhava no sábado. Todo mundo assim, ó. E o negócio foi girando. Eu falei, vocês acreditam no que eu falo agora? O cara, mas isso pode ser um balão. Mas ele mal terminou a frase, o negócio começou a rodar mais rápido e fez assim, ó. Deu uma meia descidinha e subiu. E desapareceu. Que ano que era? Ah, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 45, 35 anos atrás. Não, 35, 20 Anos 90. Anos 90. Anos 90. Anos 90. Em cima da Mercedes-Benz, um dia de sol, sem nuvem nenhuma. Assim, então, para aquela galera que tava ali, acabou a piada. Porque, assim, eles viram um objeto que tava a 50 metros de distância deles, no máximo, que simplesmente acelerou. Ele fez assim, ó. Ele deu uma meia descidinha, como se ele estivesse pegando um impulsinho, assim. Tipo, Goku pra decolar. Sim, sim. Oh, meu Deus do céu, que exemplo, hein? Dá aquela agachadinha assim, e subiu em linha reta e desapareceu. Todo mundo ficou parado. Voltou todo mundo em silêncio pro trabalho. Ninguém mais falou. Sabe quando assim, tipo, o dia, tipo assim, tá todo mundo assim, e agora o que a gente faz? E nunca mais te zoaram. E nunca mais me zoaram. Então assim, Assim, cara, é aquilo que eu falo. Eu tenho uma experiência assim também com algo que eu não... Na verdade, foram 3 vezes. Com algo que eu não soube explicar o que eu tava vendo. Entende? E algumas outras vezes também, que não vem ao caso. Mas eu ainda assim, eu vejo a ufologia com muito cuidado. Entende? Porque algumas pessoas elas vão por uma vertente que beira a religião, a religiosidade e tudo mais. Que os ET... Enfim, eu não vou nem entrar, porque é um bagulho de doido. Mas eu posso dizer que, como alguém que já viu coisas nos céus que eu não sei explicar o que eram, e teve algumas pessoas que disseram pra mim, é drone e tudo mais. Bom, eu trabalhei muitos anos como videomaker, eu já utilizei drone e tudo mais. E quem utiliza drone, pelo menos os drones comuns que nós conhecemos, a gente sabe que tem certos limites, principalmente na velocidade. E o que eu vi não era algo normal. Cores normais, padrão de movimentos anormais e... enfim, era algo estranho, algo que eu não sabia explicar. Ainda assim, eu não vou sair por aí falando que tem marciano na Terra ou que, enfim, já dando a hipótese de que aquilo pode sim ser um ser de outro planeta e ele tá aqui e ele tá investigando e tudo mais. Eu acho que... Eu esqueci o nome desse senhor de jaleco, mas eu vi ele no Flow Podcast. Ele parece ser alguém um pouco mais centrado e não tão viajado quanto o nosso senhor de óculos, o filho do Faustão. Não pelo tamanho, mas sim pela educação, né? Porque não deixa as pessoas falarem. Mas enfim. naquele dia foi na minha Avenida Paulista. Entendi. Ele se apresentou e foi isso que aconteceu. Mas entendeu? assim, você viu o objeto, mas até ele ser um alienígena, tem um... Vamos lá, é por isso que é um objeto Não, então, isso voador a gente não tem não como identificado. afirmar. Exatamente, Mas não, agora sim, você conhece algum objeto que consegue ficar parado no ar? Vamos pensar em tecnologia terrestre. Década de 90. Década de 90. Um objeto, Foi até por isso que eu perguntei a década. É. um objeto no formato, vamos dizer assim, de escolha mais gordinho, assim, que consegue ficar parado, não tinha som, não tinha nada, uns 50 metros de altura. Eu acho, cara, assim, se for falar de tamanho, mais ou menos o tamanho dessa sala. Não maior do que isso. Furgão, assim. Não maior do que isso.
girando no próprio eixo. E dava pra ver que ele girava no próprio eixo. Porque ele não era a perfeito cinza. Então dava pra notar ele girando. Sim. E a velocidade que ele subiu, cara, assim, foi de 0 a 400, 500 instantaneamente. Não teve aceleração. Aham. Ele fez assim, ó. Ele simplesmente subiu. Do nada. Assim, alguém aqui conhece algum objeto que acelera instantaneamente sem ter aceleração pra cima? Sem foguete, sem hélice. Então, assim, eu não conheço essa tecnologia. Então, assim, na minha concepção, a única coisa que conseguiria fazer aquilo é uma tecnologia de fora da Terra. Eu não conheço a tecnologia. Se o Sacani conhecer alguma, você conhecer alguma, alguém conhecer alguma, me conta pra eu ficar mais tranquilo. Isso me Mas, lembrou... entendeu? Assim, eu vi aquele dia, foi a minha Avenida Paulista. Porque eu consegui calar a boca de todo mundo ali dentro. Você sabe... Isso é uma coisa, então, é aquilo, um dos motivos pelo qual eu não saio, tipo, lunaticamente dizendo que existem seres de outros planetas. Porque nós sabemos que os governos, principalmente os americanos e tudo mais, russos, enfim, eles escondem certas coisas e que nós temos sim tecnologias, e isso já está cada vez mais provado, que não são de fato abertas ao público. Então podem existir inúmeras outras tecnologias muito mais à frente disso e que não está ao conhecimento do público, principalmente porque os países guerriam entre si, principalmente os países que estão no topo das economias. Então eu acredito que possa ter sim muitas tecnologias das quais nós não temos conhecimento e que às vezes por algum teste que eles fazem e tudo mais, eles se escondem por trás dessa máscara de UFOs, ou objetos não identificados e tudo mais. Mas enfim. Sabe que tem, né, ainda o escritório lá que investiga objetos voadores não identificados, que foi criado dentro do Pentágono, que era presidido pelo Sam Kirkpatrick, que agora não é mais. Agora não é mais, mudou, ele né? saiu. É. E agora ele tá dando um monte de entrevista. Tá falando um monte de coisa, falando que aquilo lá tudo era instrumento militar secreto, experimentos que estavam sendo feitos com armamentos e tal. Eu acho que muitos podem ser. Muitos eu acredito. Então, Eu acho que e aí, podem ser. e ele Concordo. falou numa entrevista de uma universidade em Singapura que está fazendo justamente drones esféricos. E eu fiquei curioso, eu falei, nossa, então esse negócio do OVNI esfera realmente tem uma explicação mundana de repente. Eu fui lá no site da universidade e tem vários protótipos de OVNIs esféricos. E ele falou, esses aqui, na matéria que eu estava lendo, esses são os comerciais. Os que são militares, a gente nem sabe. Nem sabe o que faz. Nem sabe o que Nem faz. sabe o que tem. Né? E o Sam Kirkpatrick falou, então, a criação desse escritório nunca foi para procurar vida fora da Terra. A Foi intenção para pesquisar, né? Para pesquisar, porque os Estados Unidos é um país visado, primeiro mundo, Por bélico, isso que eu aquela falo, coisa toda. eu acho que assim, É exatamente o que eu acabei de falar. Até a teoria de quando, se eu não me engano, foram balões chineses que foram vistos nos Estados Unidos e tudo mais, e teve aquela coisa de que os chineses estavam tentando, de alguma forma, fazerem espionagem contra os Estados Unidos e tudo mais. Enfim, existem tecnologias que nós não conhecemos. Existem coisas que os governos escondem, não coisas fora da Terra, de dentro da Terra mesmo. Então, eu realmente, de fato, acredito que muita coisa que nós vemos no céu e que, para nós, é algo inexplicável, simplesmente é tecnologia que nós não conhecemos ainda, não tivemos acesso. As pessoas não se dão conta, né? Mas a ufologia é a base, eu acho que devia ser a matéria principal de qualquer força aérea, né? É investigar os objetos voadores não identificados em cima do espaço aéreo daquele país. Tanto é que se fala Se- o AP se- hoje, se né? Se as forças aéreas não tem um ufólogo lá dentro, e leia-se, ufólogo não pesquisa ET. Eu acho que para alguns casos a origem extraterrestre é uma das hipóteses, talvez às vezes até a mais plausível, por mais bizarro que isso pareça. Mas o ufólogo, ele não pesquisa extraterrestre, ele pesquisa objetos voadores. É o perfil da não UFON, por exemplo. E o que eu acho engraçado é porque, assim, como eu já te falei, o rapaz do jaleco, eu esqueço sempre o nome dele. Edson Boaventura, acho que é alguma coisa, agora eu vi o nome, porque eu lembrei do corte que eu assisti no Flow Podcast. Ele fala de uma forma a qual ele sempre leva em consideração os aparecimentos, aos OVNIs de fato. Então, se fosse ele o comandante, né, da conversa do lado dos ufólogos, eu até concordaria, mas dá nitidamente para ver que esse cara de óculos, ele simplesmente, ele falou sim sobre, eu enviaria alguém para ir lá e, sei lá, os meus carinhas e tudo mais. Que carinhas?
E como ufólogo, o foco dele ali está se mostrando que são os ETs. Pelo mesmo fato dele ter mencionado o filme Sinais, que já me deixou indignado por isso. Mas dá nitidamente para saber que ele tem sim um pé bem afundado no quesito seres de outro planeta, não somente OVNIs. A MUFON ela tem muito isso de pesquisar objetos voadores não identificados. A alienígena está lá no último categoria. Lá. Porque aí já seria você identificar uma Aí procedência. não é mais OVNI, que aí, né? Exato. Que isso, aí acabou de ser, não é OVNI. Então, assim, o que a ufologia séria estuda atualmente? É o OVNI. É o objeto. Não extraterrestre, e da forma alienígena, mais nada científica disso. possível. Deixa o cara falar, velho. Mais Nada científica disso. possível. Né? Porque isso aí já a gente estaria caminhando por uma conjectura, né? Uma hipótese. Então, o que pode ser o OVNI? Pode ser alguma coisa alienígena? Pode. Mas também pode ser um drone espião? Também pode. Pode ser um fenômeno atmosférico ou astronômico desconhecido? Também pode. Então, é isso que a gente tem que separar, né? Da ufologia Aí que é o séria ponto. dos malucos, né? Porque Aí tem que é o os ponto. malucos que falam que não é ET. Agora, tem algumas coisas que realmente explicar. não dá para explicar. Por exemplo, que nem a gente tá falando de casos agressivos, né? Esse caso aqui, acho que vocês conhecem, do Michalak, né? Que aconteceu no Canadá, né? Que ele sofreu uma queimadura na barriga, né? Isso aí em 1967 e tal. Aqui, ó. Ele Vou chegou mostrar ali. próximo, ele viu Dá um dois, zoom aqui, ó. ele viu 2 discos voadores e tal, e sofreu essa Vou pausar aqui para vocês darem uma olhada também, mas depois vão lá no corte original. É o minuto 14:50. queimadura, né? Estranha em forma de grade na barriga. É um caso bem clássico. Ali. É de fato um negócio bem diferente, assim, né? Não é uma queimadura normal. É de fato algo intrigante. Que aconteceu em Falcon Lake, lá no Canadá, em 67. Tem, por exemplo, outros pessoal, casos aqui, antes de agressivos. você falar, teve um cara aqui que até mandou beleza. Que ele comentou o seguinte aqui, ó. Quer ver só? Só para não perder aqui. Isso aqui, ó. O caso do Vilas Boas, Aham. por exemplo. Fala um pouquinho dele. Então, o caso Vilas Boas também é um caso agressivo, vamos dizer assim, porque ele chegou assim, ele conta, né? Que teria tido relação sexual com uma suposta tripulante. E quando ele voltou, que ele foi analisado pelos médicos, né, pelos pesquisadores da época, ele tinha radiação no corpo. Né? Ficou com algumas feridas, algumas coisas que os médicos detectaram radiação no corpo. Né? Esse outro caso aqui também, que aí já é um caso americano, chamado Cash Landrum, né? Porque é o sobrenome das testemunhas Vicky Landrum, Beth Cash e Colbin Landrum, né, que é o menino. Eles viram um objeto em forma de cone. Tinha alguns helicópteros negros em volta, que eram helicópteros americanos mesmo. Sim. Então ele não sabe se tá... Pausa isso aqui pra vocês verem também. Então, nossa, ficou careca. Tem gente careca ali, machucado na mão, no braço. É um bagulho bem tenso, assim. volta, que eram helicópteros americanos mesmo. Sim. Então ele não sabe se estavam escoltando um objeto voador não identificado ou se era, de repente, alguma coisa já feita através de engenharia reversa. A verdade é que elas ficando expostas à luz do objeto, que inclusive diz que esquentou, elas sofreram queimaduras, né, que depois se transformaram em câncer. Caiu o cabelo, né, houve feridas ali. Elas tentaram processar o governo norte-americano, já que existia na cena os helicópteros que eram militares americanos, só que elas não conseguiram ganhar o processo porque o governo norte-americano não reconhecia o OVNI, vamos dizer assim. Vocês estão vendo como que ele fala de uma forma mais convincente? Tô até besta agora que ele conseguiu falar. Então, Comemorei cedo demais. E só pegando um gancho, nesse o governo não reconhece o OVNI, a gente tem os documentos do Quarto Comar, né? Da Operação Prato. Todos os documentos oficiais. Tudo muito bonitinho. A gente um dia tentou pedir para a Força Aérea
a posse dos documentos. Ó, a gente conseguiu os originais, não são cópias, são os originais. A gente pode ficar com eles pra gente, pra fazer um livro. fazer um livro, alguma coisa? Repesquisar o caso. A Força Aérea falou assim, não, a gente não pode te dar essa autorização porque esses documentos não existem. A gente não reconhece, esses documentos. Isso em 2013, responderam pra Você mim. tá com eles aqui, não tá? Mas a gente tá com o documento. Sumiram os documentos? Não, então? a gente tá com os originais. A gente falou assim, ó, a gente tem esses documentos originais com a gente. A gente falou pra ele, tá aqui, ó. Mas eles não... Mas como eles podem dizer que é original, que são originais? Tipo assim, se eles estão com os originais, quem cedeu os originais pra eles? Então, tipo, é a mesma coisa. Eu tô me colocando no papel de cético porque, tipo, é muito fácil você pegar um documento, sei lá, imprimir alguma coisa, colocar uma imagem, alguma coisa, uma logotipo e dizer que aquilo é um documento oficial, né? Como que eles falam mesmo? Em papel timbrado, né? E dizer que aquilo é um documento oficial. O que diz que é um documento oficial? Como eles confirmam isso? É um pouco estranho você simplesmente... são documentos oficiais. Da onde você pegou? Porque documentos oficiais, geralmente, eles são registrados, são rastreáveis. Então, enfim. Bom, vamos lá. Podiam reconhecer. Eu trouxe uma pasta aqui, ó. Só pra você ter uma Esse noção, ó. aqui da época. Dá pra perceber. Da época. Dá pra Pergaminho. ver, é da época mesmo. E aí, Olha aí, ó. Aí, é da Força Aérea. É Sioane, né? Aham. E aí tem... Esse aqui é um caso de pouso. Pouso? É com avistamento de seres, ó. Aqui é o desenho que a testemunha fez, mas tem as fotos. Aqui a foto Vou mostrar aqui pra galera. da ó. marca de pouso, ó. Aí, ó, Cris. Olha só, marca de pouso. Eu tenho até medo de a pegar. sapata. Cara, esses olhar documentos assim. são documentos da Força Aérea, ó, o confidencial lá em cima. Ele não vai falar isso que eu tô pensando, né? Mano, é uma folha, tá escrito confidencial. O que isso pode validar que é um documento da aeronáutica, velho? Eu achando que, na hora que ele falou documento, eu achei que ele ia, sei lá, apresentar um relatório, são relatórios, e no relatório em si teria a versão, né, isso reduzido lá, impresso. Não, é uma folha com uns descritos, o que? Detalhe tripulante. Nessa nave que mal parece uma banana, sei lá, eu não sei se dá pra dizer que isso é um documento, não. Aham. E são os originais. Isso aqui são os originais. E é o clássico, né? Com capacetinho de vidro. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, Lá bem, então o vídeo se encerrou aqui, né? Depois dele mostrar o documento confidencial. Se você gostou, não deixe de dar like, não deixe de se inscrever. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais.